Olá, bem-vindo ao canal Papo com Tecnologia. Você que gosta de elétrica, eletrônica, programação, hardware, quer aprender mais sobre tecnologia, sobre essas áreas, não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos aqui dando sequência na série do curso de programação. Essa é a nossa 13ª aula e hoje iremos falar sobre funções. Bom, estou aqui em nossa IDE CodeBlocks, criando um novo arquivo, aula 13, pastinha do nosso arquivo de código-fonte, e hoje iremos falar sobre funções. Bom, antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de dizer que quando você está no mercado de trabalho, trabalhando em uma equipe que tem como objetivo desenvolver um programa específico, normalmente são programas grandes, programas que demandam um grande número de horas e um grande número de pessoas envolvidos. No caso de um aplicativo, você tem sim a possibilidade de desenvolver sozinho, porém demoraria muito mais tempo. Então, quando você está trabalhando uma equipe, normalmente funciona da seguinte forma: cada um é responsável por uma parte do programa. Você pode ser responsável de fazer uma parte específica do programa, outra parte, e no final, quando cada um fizer uma parte do programa, todas essas partes se juntam, né, a fim de formar o programa, o software em um todo. E você poderia pensar em função como tendo a função de fazer uma parte específica do seu programa. Então você poderia fazer uma função que faça uma determinada parte, tenha um determinado fim do seu programa, né? Então, sem mais delongas, iremos explicar um pouquinho melhor. Bom, como no início do curso eu disse, a parte int main é a função principal, ou seja, onde que todo o seu código principal, todo o seu desenvolvimento estará inserido. Porém, como havia ressaltado, pode ver outros subblocos, subfunções dentro dessa função main, que é a principal. Então, ou seja, main já uma função? Sim. Qual é a função main? A função main é a função de agrupar todos os comandos e todas as outras subfunções dentro aqui das chaves. Então, ou seja, todo o seu desenvolvimento, todo o seu programa estará aqui dentro. Então, a função dela simplesmente é essa, conter todo o seu programa. E no final do programa, ela dá um return, indicando que o quê? Que o seu programa chegou ao fim. Então, a função da main é executar seu programa, chegando no final, simplesmente encerrar o processo, fechar o programa. Vamos ver uma outra função que você poderia desenvolver para estar aqui dentro. Vamos supor que você queira desenvolver uma função para um cálculo específico. A função que você irá desenvolver irá fazer o cálculo da média de notas de determinado aluno. Então, como seria essa função? Sempre que você vai desenvolver uma função, a função, assim como a main, ela dá um return no final. Ela tem que retornar um valor, né? E de acordo com o valor que ela retornar aqui no final, representa o tipo da função. Int main, ela tem o tipo int, por quê? Porque no final ela retorna um número inteiro, ou seja, 0, um número inteiro, representando ao compilador que seu processo chegou ao fim. Se eu vou desenvolver uma função que calcula média, né, a média de um aluno, eu poderia criar uma função do tipo float,
pois a média pode ter números quebrados. Então, eu especifico primeiramente o nome, o tipo da função. Então, minha função vai ser do tipo float. Minha função vai ter um nome média, que a função será calcular a média, ok. E aqui eu abro parênteses. Bom, se minha função irá calcular a média, ele irá precisar das notas do aluno. Então, notas também pode ser do tipo float. E dentro dos parênteses, eu sempre devo informar qual é o tipo de variável que minha função irá receber. E qual é o tipo? Tipo float. E qual é o nome dessas variáveis? O nome eu vou colocar como nota 1, vírgula, nota 2, vírgula, nota 3. Ok. Então eu criei uma função do tipo float, de nome média, que irá receber as informações de nota 1, nota 2 e nota 3. Ok. Bom, abro chaves. A mesma estrutura que eu utilizei para os laços while, for e também para as condições if. Então, sempre abro chaves. Aqui é onde eu irei inserir os parâmetros da função e aqui onde eu irei desenvolver a função. Então, a função ela irá retornar um valor. E o que é esse valor? Esse valor é uma variável do tipo float que irá receber nota 1, irá somar nota 1, irá somar nota 2, irá somar nota 3 e irá dividir por 3 para obter a média. Então, isso seria o valor. Irei compilar. Bom, aqui eu também preciso especificar no caso que os 3 parâmetros enviados serão de um tipo. Eu não posso fazer um exemplo quando eu vou criar mais de uma variável do mesmo tipo. Um exemplo, eu vou criar variáveis float do tipo nota. Eu posso só especificar que é a variável do tipo float e aqui eu coloco nota 1, nota 2, nota 3. Não, eu não posso fazer dessa maneira na hora que eu vou passar parâmetros para uma função. A cada nome da variável, eu devo especificar o tipo. Então, deve ficar dessa forma que vocês estão vendo aqui. Irei compilar novamente. Bom, aqui eu não tenho nenhum erro apresentado pelo meu compilador e minha função está montada, está pronta. Então, eu criei uma função média, de nome média. A minha função média é do tipo float, pois ela irá retornar um valor, que esse valor é calculado dentro da função e recebe como parâmetros nota 1, nota 2 e nota 3 para executar esta conta aqui dentro. Bom, como eu informei, essa aqui de cima é nossa função main, a nossa função principal. Eu montei uma função aqui embaixo, porém ela não está sendo executada. Todas as funções são executadas aonde? Dentro da função principal, onde que a função principal pode ter outras subfunções. Bom, mas a função média não foi criada fora das chaves aqui? Sim, ela foi criada,
mas ela só poderá ser executada aqui dentro. Não significa que ela foi criada aqui fora das chaves, que ela está sendo executada. Aqui ela só foi montada. Porém, a função main é a função que deve conter todas as outras subfunções executadas aqui dentro. Então, como eu faço para eu executar essa função que eu montei aqui dentro? E como realmente funciona essa função? Veremos. Bom, irei criar duas variáveis aqui, do tipo int, e escrever n1, n2 e n3. Ok? Irei imprimir uma mensagem na tela. Digite a nota 1, pulo uma linha. E ao eu ler esta nota 1, eu irei armazenar aonde? Em N1, pois é a variável que foi criada aqui. Beleza. Simplesmente irei copiar e colar. Aqui irei pular uma linha. Agora eu vou solicitar para ler a nota 2, que será armazenado na variável N2. Copio mais uma vez e colo. Agora irei solicitar a nota 3, que será armazenado na variável 3. Ok. Então, vou compilar e executar. Digite a nota 1, 6. Digite a nota 2, 8. Digite a nota 3, 4. Ok. Ele simplesmente solicitou as notas e armazenou os valores nas respectivas variáveis do tipo int, n1, n2 e n3. Então, esses valores estão armazenados nessas variáveis criadas. Ok. Porém, por enquanto, eu não estou utilizando essa função média. Como poderíamos utilizar? Bom, sempre que eu quero executar uma função criada, eu devo prototipar. O que seria prototipar? É como se fosse declarar. Quando eu não quero utilizar a variável n1 aqui, no caso, eu quero armazenar um valor qualquer na variável n1. Antes de eu utilizar a variável n1, eu devo declarar a variável, eu devo informar qual é o tipo da variável, dar um nome para ela, deve haver uma declaração antes, para depois eu utilizar. Da mesma forma, a função. Aqui eu criei a função, mas para eu utilizar essa função, eu devo prototipar, eu devo declarar essa função. E como eu faço isso? Para declarar a função, simplesmente você copia esta parte da função, cola aqui e finaliza com ponto e vírgula. Bom, aqui sua função está declarada. Sua função foi declarada. Então, você construiu a função, você declarou a função média. E agora, como você utiliza essa função? Bom, para utilizar a função agora, você só precisa digitar o nome da função. Qual é o nome da função? Média. Assim como a variável. Você criou uma variável aqui em cima do tipo n1, de nome n1 do tipo int, mas na hora de utilizar a variável, você só especificou o tipo. Não, desculpa, você só informou o nome. Da mesma forma, você deve fazer quando for utilizar uma função. Você digita o nome da função, abre parênteses e aqui você informa, você passa os parâmetros. Então, ou seja, para a sua função executar a conta que irá informar a média, você deve passar, ela deve receber 3 parâmetros, nota 1, nota 2 e nota 3. Bom, eu poderia fazer dessa forma. São variáveis, eu poderia informar aqui n1, n2 e n3.
Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Finalizo com ponto e vírgula e compilo. Nenhum erro. O que eu estou fazendo nesse momento? Recapitulando. Construir uma função do tipo média que irá retornar uma variável do tipo float, por isso que a função é float. Por que ela irá retornar um tipo float? Porque ela irá receber 3 valores que podem ser floats, pode ser números quebrados, e o que ela irá fazer com esses valores que ela receber. Aqui dentro eu criei uma nova variável. Dentro da função você pode construir o que você quiser. Pode ter if, else, while. Então aqui eu criei, desenvolvi uma conta. Essa conta irá pegar os 3 valores que essa função irá receber como parâmetro. Então nota 1, nota 2, nota 3 se soma, divide por 3 e armazena esse resultado na variável criada dentro da função de nome valor. E o que essa função irá retornar? Irá retornar valor. E o que é valor? Valor nada mais é que a média das 3 notas passadas como parâmetro para a função. Então aqui eu estou utilizando a minha função média, estou passando como parâmetro a nota que o usuário digitou 1, 2 e 3. Então, ela irá me retornar uma informação. Então, essa informação que ela irá retornar, eu poderia armazenar em uma variável. Poderia armazenar na variável x. Então, ela irá retornar uma informação que será armazenada na variável x. Porém, a variável x, eu vou criar ela sendo do tipo float. Float x. Então, ela irá retornar o valor, que é a média, irá armazenar nessa variável. E aqui abaixo, irei pular uma linha, irei imprimir na tela. Sua média é, pulo uma linha e imprimo o valor que está armazenado em x, que nada mais é que o retorno que essa função me deu, e já vimos o que é esse retorno aqui. Vamos compilar e executar para ver se o programa está funcionando corretamente. Digite a nota 1, 5. Digite a nota 4, 2, 4. Digite a nota 3, 7. Sua média é 5,33. Se fizermos as contas, veremos que o resultado está correto. Então, seja, a função está funcionando corretamente e aqui entendemos o que ela faz. Sempre ela retorna um valor. E quando ela retorna um valor, você pode armazenar este valor em uma variável e depois utilizar essa informação no decorrer do seu programa. Também poderíamos fazer da seguinte forma: em vez de armazenar o valor em x, poderíamos simplesmente apagar essa informação de x, deletar essa variável criada e colocarmos a chamada da função direto aqui no momento da impressão. Iremos compilar e executar. Digite a nota 1, 5. Digite a nota 2, 4. Digite a nota 3, 7. Vimos que o resultado foi o mesmo. Por quê? Porque eu estou chamando a função no momento que eu estou imprimindo na tela. Então, eu estou imprimindo na tela a frase sua média é, que está aqui entre aspas duplas. Estou pulando uma linha aqui, pulando uma linha aqui. E aqui eu estou chamando a função média. Mas quando eu chamo a função média, o que ela faz? Ela recebe 3 parâmetros, que são nota 1, nota 2 e nota 3. Faz o cálculo dessa média
armazena essa informação na variável criada do tipo float valor e retorna essa variável. Ela me dá como retorno o valor que está armazenado nesta variável de nome valor. Então, aqui ela está retornando valor. Então, ela está retornando essa informação que será apresentada para mim no momento da impressão no momento da saída da minha impressão do programa. Então, compilando aqui novamente, irei testar com outros valores. Vamos colocar agora 7, 2 e 1. Sua média é 4,33. Então, ou seja, a função ela está funcionando corretamente, está fazendo um cálculo de média para aquilo que ela foi determinada, especificada. Porém, eu poderia fazer diferente. Eu poderia fazer da seguinte forma. Em vez de imprimir, em vez de eu fazer esta impressão aqui dentro de main, eu poderia fazer a construção dessa impressão justamente aqui, ó. Eu apago isso aqui. E como eu disse, dentro da função, eu posso desenvolver o que eu quiser aqui dentro. Então, eu poderia fazer um cout aqui também. Eu poderia fazer o cout e pular uma linha e informar aqui da mesma forma. Sua média é pulo uma linha e imprimo valor. Bom, aqui eu não necessitei criar a variável, não precisei chamar a função no cout, simplesmente eu criei um cout dentro da função. Então, vai funcionar da seguinte forma. Irei compilar. E aqui, prototipei minha função. E aqui abaixo, eu irei fazer a chamada da minha função de nome média, onde que ela irá receber o valor de N1, N2 e N3. Finalizo com ponto e vírgula, compilo. Executo. Digite a nota 1, 4. Digite a nota 2, 5. Digite a nota 3, 7. Sua média é 5,33. O que mudou? O programa se comportou da mesma forma. Porém, eu já construí o cout dentro da própria função média. Então, quando eu chamo a função média para ela ser executada dentro da minha função main, quando eu chamo ela nessa parte do programa, ela irá fazer como? Ela irá se comportar como? Ela irá receber os valores de N1, N2, N3, irá copiar esses valores e armazenar em nota 1, nota 2 e nota 3, que são variáveis do tipo float, que eu utilizei na construção da minha função como sendo parâmetros essenciais para eu desenvolver o que está aqui dentro. E o que está aqui dentro é o quê? Eu criar uma variável do tipo float de nome valor e receber nota 1, nota 2, nota 3, somar, dividir por 3 para obter a média que será armazenada em valor. E eu já fiz a impressão deste valor, que é a média, aqui dentro mesmo. Eu já fiz a função aqui dentro mesmo. Então, ou seja, o retorno que essa função irá me dar, eu nem estou utilizando aqui no meu programa. Por que eu não estou utilizando? Pois eu não estou armazenando esse valor dentro de nenhuma variável. Então, ou seja, é necessário um retorno? Não. Então, se não é necessário um retorno, eu posso criar uma variável que não tenha retorno. Existe a variável de tipo void. Quando você não tem um retorno, você pode criar uma variável do tipo void, que é uma variável que não precisa retornar nenhum valor. Então eu posso apagar esse return aqui. Irei compilar, executar. Vamos ver. Da mesma forma, o programa se comportou.
Então, ou seja, se eu não preciso armazenar o valor que a função me retorna em nenhuma variável aqui do meu programa, para que eu tenho que desenvolver uma função que dê um retorno? Então, a função do tipo void, aqui eu devo ter corrigir aqui, ó. Essa função é do tipo void. Irá se comportar da mesma forma. Bom, irei apagar essa função. Irei apagar o protótipo dessa função. Irei apagar a chamada desta função. E iremos desenvolver uma outra função. Bom, aqui vamos criar uma função simbólica. Irei criar uma função genérica simbólica que irá receber como parâmetro a quantidade que uma pessoa pretende pagar em um carro e o estado que essa pessoa está comprando, está cotando este carro. Então, essa função irá receber o valor que a pessoa pretende pagar em um carro e irá receber o estado. O que essa função deve retornar? Deve retornar um tipo de carro de acordo com o valor que ela especificou que ela pretende pagar naquele carro. Então, de acordo com o valor, irá retornar um modelo específico de carro. E de acordo com o estado que a pessoa digitou que ela é, essa função deve retornar um valor imposto de IPVA pago naquele estado, por exemplo. Bom, então aqui eu irei criar uma função. Essa função eu vou criar do tipo float. Vou criar do tipo int, inteiro. Ela irá me retornar um inteiro. O nome dessa função irá ser carro. O nome da função irá ser carro. Irá receber como informação uma variável do tipo float, que será o valor que a pessoa pretende pagar no carro. Então, preço. Então, preço vai ser o nome desse primeiro parâmetro. E no segundo parâmetro, irei criar uma variável do tipo char. Char irá receber nesse segundo parâmetro, char irá receber 2 caracteres. Então, se ele irá receber 2 caracteres, ele deve ser um vetor. Então, ele deve ser um vetor de nome estado do tipo char que suporte armazenar em 2 endereços diferentes. Ok. Aqui agora irei desenvolver a minha função. Então, irei a princípio trabalhar com 3 estados: Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, primeiramente, se eu vou utilizar um se o preço que a pessoa digitou for menor ou igual a 30.000, se for menor ou igual a 30.000, imprima na tela. Imprima na tela. Carros encontrados neste valor. Um exemplo, Palio. Ok. E finalizo com ponto e vírgula. Agora, o imposto. Se
char estado na posição 0 for igual a S de São Paulo, se o caractere que está armazenado na variável estado, que é uma variável de parâmetro da minha função, na posição 0 for igual a S, e o caractere que está armazenado em estado, aqui eu não preciso especificar o nome, pois aqui eu não preciso especificar o tipo, pois já foi feito na hora da construção do parâmetro da minha função. Então aqui eu só, se estado na posição 0 for igual a S e estado na posição 1 for igual a P, ou se eu poderia estar digitando com letras minúsculas e o computador iria diferenciar isso aqui. Então, se o valor na posição 0 for S e na posição 1 for P maiúsculo, ou na posição 0 for S minúsculo e na posição 1 for P minúsculo, bom, tem um parênteses fechando toda a análise lógica, os parênteses dessa parte do ou com essa daqui e os internos. Então, o princípio está ok. Então, se for São Paulo, return, ele vai retornar o quê? Um tipo int que vai ser o IPVA. Então, return 800. Aqui eu só copio e colo. Se RS de Rio Grande do Sul, return que o imposto seja 900. Se BA de Bahia, return 850. Irei compilar. Bom, aqui temos um erro. Irei analisar. Vamos ver. Se preço for menor, aqui é só um igual. Se for menor ou igual. Aqui também temos algum erro. Sim. Aqui, ó, sempre quando for o caractere entre aspas simples. O legal do compilador é que ele já indica o erro para vocês na tela. Então, essa parte de escrita não precisa se prender muito. O importante é treinar o pensamento lógico, o raciocínio lógico. Que isso sim irá te diferenciar, irá te fazer um programador. Então, parte de escrita é dessa forma numa linguagem, é de outra forma em outra. Porém, se você tiver uma boa lógica, você consegue se dar bem em qualquer linguagem de programação. Bom. Irei compilar. Bom, não tenho mais nenhum erro. Então, estou trabalhando com o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia. Ok.
De acordo com o preço, ele irá imprimir qual carro é o indicado naquela faixa e de acordo com o estado, ele irá retornar um valor. Essa função tem essa tarefa específica. Então, vamos aqui em um segundo carro. Se o preço for maior que 30 mil, e mais um parênteses, e menor, e preço menor, for maior que 30 mil e menor que 60 mil, eu vou colocar menor ou igual a 60 mil, o carro indicado irá ser Sonata. E de acordo com o estado, irá ter um outro valor de imposto. Aqui eu vou colocar 1.500, 1.300, 1.000. Simbolicamente. Compilando, executando. Ok, agora vamos só construir mais um if. Se o preço for maior que 60 mil, que carro? Vamos colocar aqui um S10 e o IPVA irá também mudar de acordo com os estados. Função foi construída, estou compilando aqui, não estou tendo nenhum erro. Ok. Então, construir a função. E para eu executar essa função, o que devo fazer? Primeiramente, prototipar. Como eu prototipo? Simplesmente copio, colo aqui, finalizo com ponto e vírgula. Prototipado. Então, aqui eu irei criar uma variável do tipo int de nome IPVA, que irá armazenar o valor de IPVA que a função irá retornar de acordo com o estado e com o carro que a função irá selecionar. Então, int IPVA. E aqui irei imprimir uma mensagem na tela para interagir com o usuário. Digite o valor do carro desejado. Irei criar uma outra variável do tipo VL, que irá armazenar o valor. Pulo uma linha, irei armazenar essa informação em VL. Ok. E aqui eu já posso solicitar que o usuário digite o seu estado. Obviamente que não irei digitar as siglas de outros estados, pois a função não foi construída para isso, somente um teste. Irei criar uma variável do tipo char, de nome x, que irá ter 2 posições. Digite o seu estado. E irei armazenar essas informações, essas 2 siglas, no seguinte vetor, um vetor char. No vetor char de nome x, no endereço 0, e depois no endereço 1, como já vimos a forma que um vetor trabalha. Compilo, executo, a princípio nenhum erro. Já tendo o valor do carro desejado e as siglas do estado armazenado nessas variáveis,
Já posso utilizar o valor que está armazenado nessas variáveis para chamar a minha função carro, que irá receber como parâmetro o preço do carro, que agora está armazenado em V1, ou seja, a variável float do tipo preço irá receber uma cópia do valor que está armazenado em V1. E minha variável char irá receber, minha variável char do tipo estado irá receber o meu vetor x. Ponto e vírgula. Bom, aqui tivemos um erro, onde que irei corrigir. Quando estamos trabalhando com vetor, estamos recebendo, na verdade, um endereço. E o endereço trabalhamos com ponteiros. Para um ponteiro também. Não temos mais nenhum erro. Corrigir aqui, pois quando estamos trabalhando com vetor, na verdade estamos passando um endereço, dois endereços, um endereço 0, um endereço 1. E o que trabalha com endereço, como já vimos, ponteiros. Então eu devo especificar aqui como passagem de parâmetro, não um vetor, eu devo deixar no formato de ponteiro. Então eu devo colocar o asteriscos tanto na hora da construção quanto na hora do protótipo, da prototipação, da declaração da minha função. E no momento, na hora de passar o parâmetro, aí sim eu posso passar um vetor, pois um vetor armazena endereços. Se ele armazena endereços, ele deve ser passado, na verdade, eu estou passando, na verdade, um ponteiro. Um vetor nada mais é que um ponteiro. Então, eu coloco o asterisco, compilo e executo, não tenho mais nenhum erro. Ok. Porém, de acordo com o valor e com o estado, ela irá imprimir na tela o carro indicado, encontrado neste valor, e além de imprimir, ela irá me retornar um valor, que é o IPVA, que eu irei armazenar na variável já criada IPVA. Então, irei armazenar o retorno dessa função nessa variável e irei imprimir na tela o valor do IPVA. Vamos compilar, executar para testar. Digite o valor desejado do carro desejado, 10.000. Digite o seu estado, RS. Carros encontrados neste valor, Palio. O valor do IPVA é 900. Vamos ver se está correto de acordo com a função programada? Então, ou seja, abaixo de 30.000 é para imprimir que carros encontrados neste valor é Palio. Essa impressão está construída dentro da função e se for RS, ela irá me retornar como valor 900. Esse retorno será armazenado aqui no momento da chamada da função, uma variável criada de nome IPVA, e aqui no desenvolvimento dentro da função principal, eu simplesmente imprimo o valor que está armazenado na variável IPVA. Vamos testar uma outra entrada deste mesmo programa. Digite o valor de carro desejado, 70.000. Digite o seu estado, BA de Bahia. Vou digitar minúsculo. O carro encontrado neste valor, S10, o valor do IPVA é 1.800. Funcionou corretamente. Se Bahia e S10, 1.800. Mesmo eu digitando maiúsculo ou minúsculo, ele irá me dar este if como verdadeiro e teremos este retorno. Bom, essa aula ficou um pouco longa. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários.
Você que não é inscrito, mas gosta de tecnologia, automação industrial, programação, quer saber novidades referentes a essas áreas, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like. Teremos mais outra aula de funções, onde iremos conhecer novas ferramentas, iremos entender melhor funções. Essa foi só uma aula introdutória, então caso tenha ficado alguma dúvida, não se preocupe. Teremos mais uma aula onde você poderá esclarecer suas dúvidas. Nos vemos até lá, até mais. Tchau, tchau.